Oi, pessoal! Eu acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Vou convidar aqui a Ana de novo. Acho que dessa vez vai dar certo. Vamos lá. Aê! Acho que dessa vez agora vai dar certo. Acho que agora vai dar Agora certo. foi. Que bom! Agora Eba, foi, agora foi. que bom, Ana! Ufa! Tava ficando preocupada, mas é isso, porque o Instagram, pra fazer live, é sempre só. Eu no começo me batia também, mas é só o celular mesmo. É que eu vi ali a parte, né, de abrir, criar uma live, eu pensei, então deve ter. Mas aí não estava chegando notificação pra mim pelo computador, só pelo celular. Eu pensei, que estranho. Mas você, vai Aham, ter que ser pelo celular mesmo. sim. Ai, que legal! Deu certo! Uhul! Deu Muito certo, bom. graças a Deus. E aí, que bom conversar com você agora, pessoal, né, por videochamada, É verdade. Tem pelo WhatsApp? só pelo WhatsApp. Pessoal, a Ana é Nutri, né? E a gente estava conversando já há alguns dias, né, sobre essa live de hoje, porque o tema da alimentação dos idosos e todas as questões que envolvem, né, o processo do envelhecimento é, é super importante a gente poder estar aqui conversando com vocês, né, cuidadores, familiares, e também tirar as dúvidas, né, as dúvidas que vocês tiverem em relação à alimentação, em relação ao que o que proporcionar para o idoso, né? Quais tipos de alimentos que podem ajudar ele a envelhecer melhor, né? E, enfim, começando sobre esse assunto, como a Ana comentou, tem aquele ditado que o pessoal fala: ah, mas é normal o idoso ficar fraquinho, que já é devido da idade. Mas será que é isso Pois mesmo? é. O que você acha? Pois é, né? Tem a questão do. Até uma frase que eu li que me impactou muito. Que fala, não é porque é comum que tem que ser normal. Né? Uhum. Então, assim, a gente entende que existe mesmo essas alterações que acontecem com o idoso, né? É nítido, não tem como dizer que ele vai sim ficar mais cansado, né? Ele não vai ter mais aquela mesma disposição que antes. Vai ter sim perda de massa magra, então, tipo, é inevitável, né? Não tem como você dizer assim, não tem que acontecer. Mas você também não precisa esperar chegar ao nível dele ficar muito fragilizado, né? Não conseguir fazer as atividades do dia a dia normal. Então, isso sim é um sinal de alerta, né? Sim, sim. Aham. É, então, é interessante a gente falar sobre os tipos as questões do envelhecimento, né? Porque, enfim, nem tudo que é comum, né, no envelhecimento acaba sendo normal, como a Ana comentou. Tanto que a gente tem uma diferença entre o que é a senescência, né? E a senilidade. Isso, Então, a senescência é aquele conhecido como envelhecimento natural. E já a isso, senilidade seria essas alterações, quando tem, por exemplo, perda de funções neurológicas, algumas outras alterações relacionadas a patologias, né? Enfim, então tudo isso. isso acaba complicando a parte tanto da alimentação do idoso, como também da perda de massa, né? De massa muscular. Sim, porque no processo de envelhecimento você realmente tem essas alterações, não só do trato gastrointestinal, né, que é a parte da alimentação, né, do paladar, você tem a questão da perda da dentição, né, que isso vai influenciar na questão da mastigação, né, na deglutição também. Você redução de saliva, tudo isso, né? Menos redução da absorção, o movimento mesmo, o metabolismo, ele fica mais lento. Então, isso é normal, você espera por isso, né? Mas você também entende que se você não tiver um cuidado maior sobre isso, você entender que seu corpo precisa de cuidado, que você precisa estar mais atento a isso, você pode acabar entrando na senilidade, né? Que aí contra a questão das comorbidades, da fraqueza. Você já tem dificuldade de realizar determinadas tarefas do dia a dia, é difícil de levantar, às vezes de ir para um cômodo para o outro é difícil, né? Então, às vezes, o idoso prefere ficar sentado para não fazer esforço, porque também mexe com a questão da autonomia.
né? Tipo, ter que pedir Uhum. ajuda, não quero, né? Poxa, eu vou perder minha autonomia, né? Poxa, a vida É, toda, poxa, cuidei dessa pessoa, agora eu preciso de ajuda, às vezes é difícil, né? Chegou no é. momento que precisa ser ajudado. Então, Uhum. precisa sim de atenção, né? E quanto mais antes, 50, já começar a ter essa mentalidade, tipo assim, eu preciso me cuidar para não chegar a isso, porque eu sei que isso pode acontecer, né? Mas ter essa questão de você envelhecer com saúde, né? Dentro do que é saudável ali. Uhum, sim, e até considerando essa parte do processo do envelhecimento, né, que é essa licença quando tem envelhecimento natural, considerando assim que o nosso país, né, o Brasil, assim como todo o mundo, já envelheceu, né? Então o Sim, mundo ele está passando por um processo acelerado do envelhecimento. E eu percebo assim, né, acredito que você também deve ter essa mesma visão como profissional de saúde, que o mundo não estava preparado para isso. Assim, o sim. mundo Uhum, não imaginava que as pessoas chegariam nos 100 anos de uma forma tão grande como está acontecendo. Então, os idosos que hoje estão nessa faixa etária, né, que estão vivendo a terceira idade, alguns eu vejo que eles tinham essa ideia de que a vida terminava depois da aposentadoria, né? Então, uhum, a vida termina depois que você para de trabalhar. Depois que você para de trabalhar e se aposenta, daí é só esperar a morte, sabe? Eu vejo uhum, que, infelizmente, tem muitos idosos que ainda têm esse tipo de pensamento. Tipo, a vida só é vivida no momento que você trabalha. Principalmente uhum, idosos homens, né? E daí tem aquela questão de cultura, que o homem sempre foi feito para ser o patriarca, nananã, e daí quando ele se aposenta, ele não se sente útil, né? Então a uhum, gente vê tem muito essa cultura, principalmente nos homens idosos. Eu vejo que as mulheres idosas é muito mais difícil elas se entregarem para o envelhecimento, porque a mulher, mesmo depois que ela envelhece, ela ainda continua ativa, né? Ela ainda continua trabalhando em casa, fazendo as coisas domésticas, né? sim, Então, isso faz com que ela tenha uma atividade, né, muito maior do que os homens. Então, eu vejo que os homens idosos acabam sendo é, eles acabam perdendo muito mais a massa muscular, né? Tendo muito mais fraqueza muscular do que as mulheres, por causa dessa falta de atividade, né, deles no cotidiano, logo depois que eles se aposentam. Então, por isso, né, na parte da fisioterapia, a gente sempre reforça a importância da atividade física na vida dos idosos, né? Então, se aposentou, não tem mais aquela obrigação do trabalho para cumprir uhum, diariamente, ok, mas estabeleça uma rotina com atividade física, né? Exercício sim, físico. E com certeza exercício de fortalecimento. Então, hoje em dia não dá mais para trabalhar com idosos sem colocar exercício de força, porque aí entra essa questão da perda de massa, né? Perda de massa muscular, sim. que já começa a partir dos 30, 40 anos, né? Os 30 anos, infelizmente, a gente já consegue, a gente já começa a perder. Oh, tristeza, né? Perder massa muscular. Claro, não é na mesma proporção dos idosos, né? Uhum, Mas com 30 anos você já vê uma diferença, né? Na massa muscular. Então, e nós mulheres aí, quando a gente chega na menopausa, né? Quando a gente atinge a menopausa, então tem toda essa questão de perda hormonal, dos homens também, né? Então, os homens têm andropausa e a gente a menopausa. Então, todo esse processo de perda, então é muita perda hormonal, principalmente do testosterona, que é o que regula essa produção de massa muscular. Então, por isso que a gente vê que muitas vezes os homens idosos, eles acabam tendo uma queda muito grande, né, na massa muscular. E isso faz com que eles acabem, muitas vezes, se entregando, assim, uhum, para o sedentarismo, para a falta de atividade física. E aí, se o idoso não realizar atividade física, principalmente exercícios de fortalecimento, aí vai complicando a musculatura interna, né? Daí entra a disfagia, que é a dificuldade e a recusa dos alimentos. E isso é muito complicado, né, Ana? Porque a pessoa ela perde a força da musculatura interna e automaticamente ela já não consegue ter as vitaminas necessárias no organismo, né? E aí que a gente vê o papel em conjunto, né, nosso, como profissionais de saúde, fisioterapia, nutrição,
fonoaudiologia, então a gente sempre tem que estar trabalhando nessa forma multidisciplinar e entender que a fraqueza muscular do idoso não envolve só falta de exercício, envolve falta de Uhum. vitaminas também, né? Sim, com certeza. E essa questão que você falou da fraqueza, né? Ela é realmente o olhar ele tem que ser multiprofissional, porque você pensa numa disfagia, né? Pode ter multifatores, né? Pode ser essa questão mesmo da fraqueza da própria musculatura, que está mais frágil, que não consegue mais deglutir da mesma maneira que antes. Aí você tenta entender também, às vezes, a questão emocional, né? O social ali, o convívio, que também acaba impactando nessa questão do comer mesmo, né? Do dia a dia, às vezes comer sozinho, às vezes a dificuldade, já tá difícil, vou comer, vou tentar para quê? Né? Vou comer um pouquinho aqui e tá tudo bem. Né? Então, tudo isso vai acarretando. Então, você tem que realmente ter um olhar para entender todos os fatores envolvidos, né, naquela recusa daquele alimento. Não, e quando o idoso tem a recusa do alimento, é, envolve também até a parte da odontologia, né? Então, o dentista é outro Sim, profissional extremamente importante, né? Que vai estar atuando nessa, nessa questão das alterações de alimentação do idoso, porque como ele já vai ter perda da musculatura da arcada dentária, então ele já não vai mais conseguir mastigar a comida, né? Então, o mastigar a comida para ele já vai ser totalmente desconfortável, já não vai ter a mesma força, né? Por exemplo, na parte da física, a gente entra com ATM, né? Algumas alterações da ATM, mobilização de ATM, tentar fortalecer junto com o pessoal da odontologia, mas assim, às vezes a família ela demora para perceber que o idoso está tendo uhum, todas essas alterações porque ele não está comendo. Às vezes a família acha que é só birra, né? Ah, ele tá teimando, não quer comer, não sei por que ele não quer sim, comer, não sei o quê, porque a comida tá boa, senão vai esfriar, ele só quer daquele jeito. Eu vejo que tem muitos filhos que se queixam demais com essa alteração da alimentação do idoso, mas porque não percebem, né? E às vezes também falta orientação, né? Infelizmente, de nós profissionais com os familiares. uhum, Eu acho que é muito importante a gente poder fazer essas orientações para eles, porque eles realmente não sabem, eles não têm ideia, né, de todas as alterações que acontecem com o idoso, né, nesse processo do envelhecer. E quando ele recusa comida, então não é porque ele está querendo criar confusão com o filho, é porque naquele momento ou ele não está conseguindo mastigar a comida, né, ou a comida realmente ele não está conseguindo mais deglutir, não conseguindo mais deglutir, ele também não está mais conseguindo sentir o gosto da comida, né, Ana? Porque diz que tem sim, essa o alteração. paladar tem alteração. Uhum. Então, tudo isso interfere. Então, que prazer que o idoso vai ter de comer se ele não sente o gosto, se ele não consegue mastigar, se ele sabe que o filho acaba muitas vezes se irritando com ele, porque o processo dele está ficando mais lento, né? A arcada Uhum, dentária dele tem que ser trocada, um modelo de prótese de dentadura, porque já não está se adaptando ao uhum. molde, né, da parte maior. São tantas coisas que a gente vê que a família não está preparada para isso, para entender esse processo do envelhecimento que seja pela senescência, que é um processo natural, né? Que já vai ter essas alterações, tanto da arcada dentária, da deglutição, Sim, que dirá quando tem, então, a senilidade, né? Que daí já envolve todas as questões é. neurológicas, né? Enfim. Tô vendo ali a Simone comentou o seguinte, que muitos idosos recusam por não conseguir mastigar mais. Uhum. Que envolve a disfagia, né? Dificuldade de engolir. Não sente gosto É. mesmo e falta de paciência dos familiares. Ó, ela confirmando isso que a gente comentou. Uhum. Sim, mas existem a questão que a gente pode alterar na dieta, né? Alterar a textura, né, para facilitar, né? Essa questão também é um pouco até, às vezes, um pouco polêmica, né? Quando alterar a textura? Porque tem casos e casos. Tem familiares que já colocam tudo pro pastoso para facilitar, para não ter nem trabalho. Então, vai pastoso mesmo, para facilitar. Mas também tem Sim. aquela questão de você incentivar, né? Aham. Conseguir trazer ele de volta para esse processo de conseguir mastigar, de conseguir engolir, né? Então você tem ali aquela linha tênue, né? Tipo assim, quando que realmente é necessário você botar pastoso aqui? Ela falou que a água é pior. Então, como se a água já tá ruim, então realmente você entende que o pastoso vai ser
uma melhor alternativa. Se até com água ele tá engasgando. Então, provavelmente ele precisa passar por uma avaliação de uma fonoaudióloga também, para ver essa questão, né? De repente colocar um espessante, né, para ajudar nessa questão da deglutição, mas também não aceitar essa condição, né? Tem muitos casos que você consegue reverter isso. Tipo assim, vai estimulando aos pouquinhos, vai voltando. Ah, pastor, vamos para branda, né? Vamos voltando até ele conseguir também voltar a ter essa autonomia, né? Porque a gente vê também muitos familiares assim aceitando, né? E então faz aquela comida toda batida no liquidificador, mistura um pouco tempero, essa questão do paladar, ele é realmente tem essa alteração no paladar, ele sente menos de gosto. Então é importante você colocar mais temperos naturais, cebola, alho, um pouquinho de pimenta. Temperinhos naturais mesmo, coloca, fica gostoso. E você, em vez de bater tudo, fazer separado, bater o feijão, deixar separadinho mesmo, amassadinho, mas separado, que ele consegue sentir o sabor diferente dos diferentes alimentos, consegue ver ali que naquela coisa tudo batida, né? Às vezes você olhar ali não é tão atraente assim, né? Mas aí você vê Aham, amassadinho assim separado, assim, poxa, é uma coisa diferente, né? Tentar estimular um pouco esse lado também visual, porque a alimentação ela também é visual, né? Você olha, você deseja. Então, sim. tudo isso também é importante. Uhum. Nossa, Ana, muito bacana essa dica que você deu do sal. Porque também, se a gente for pensar, né, por exemplo, olha que situação delicada, né? O idoso ele vai perder o paladar. Então, ele perde o paladar. Uhum. Automaticamente, para ele sentir esse paladar, né, vamos supor, teoricamente, a gente teria que colocar mais sal para ele. Mas daí, olha como vai complicar, né? Porque daí já aumenta a É. pressão, né? Aumenta o diabetes. Então, essas dicas que você deu do feijão, dos temperos, tem algum outro tempero assim que você acha bacana? Geralmente, acho que, não sei se seria mais a parte de ervas, assim, uma coisa Sim, ervas naturais você pode para substituir o utilizar. sal. Porque Uhum. quanto mais tempero você coloca, a necessidade do sal ela diminui. Porque Ah, se você ficar ali só no alho, sal, alho, sal, alho, sal, você necessariamente acaba tendo que usar mais o sal ali, né? Porque não vai ter tanto tempero. Mas quando você começa a colocar, né, outros temperos ali, às vezes tem misturas mesmo de várias ervinhas ali, orégano, tem vários temperos que você vende assim no mercado mesmo. E você vai temperando, quanto mais tempero você vai colocando, a necessidade de sal diminui. Então, assim, para quem é hipertenso, no caso, né, que precisa reduzir o sal, você pode, né, aproveitar aí dos temperos naturais como uma forma também de reduzir o sódio da comida e não deixar de ter sabor também. sim, boa. E no caso do açúcar, Ana, porque daí tem pro idoso sentir o açúcar também, só que sem precisar ser açúcar, né? O açúcar comercial. Tem a opção do adoçante, né? Quem é diabético não tem muito pra onde correr. Acaba tendo que fazer uso do adoçante, ainda mais que idoso já assim, são muitas comorbidades, então é sempre, nunca é uma isolada, né? Às vezes acaba sendo um somatório de várias, e tem uso de polifarmácia, isso também é a questão da própria medicação, às vezes pode contribuir para diminuir a absorção de determinados nutrientes, né? Até a própria medicação do diabetes, a metformina, ela interage com a B12, né? Então, ela vai Sim, reduzir a absorção. Então, tudo isso também é um ponto a ser observado. Então, no diabetes acaba não tendo por onde fugir mesmo, mas o ideal é sempre usar um adoçante mais natural, né? Porque ainda não tem muitos assim, estudos muito aprofundados em relação ao adoçante artificial, né? Mas, assim, um pouco que tem, a gente sabe que não é muito certo, né? Tem a questão da temperatura, você não sabe se ele é resistente a determinada temperatura, por exemplo, vai usar no café. Será que se colocar lá as gotinhas, ele vai continuar tendo a mesma composição ou o calor não vai alterar? Então, tudo isso ah, também é a ser pensado. Então, o natural é o sim. mais recomendado mesmo. Aham, aham. Nossa, eu tô vendo ali, Ana, a galera tá comentando, menina, eu já me perdi aqui nos comentários. Eu Deixa também. eu ver, calma aí. Calma aí, meninas, deixa eu voltar aqui. Da Simone. A Márcia dando oi aqui pra gente. Aí a Simone comentou assim: não trabalhei com casais, agora, mesmo dando ideia de mudar a alimentação dela, ele não quer que faça.
No caso, ele não quer que faça, ela come o que fizer. Enfim, não tem essa disciplina, né? Quando não tem. No caso, acho que ela quis dizer o que fazer, né? O que a cuidadora pode fazer para tentar colocar esses temperinhos aos pouquinhos dentro da rotina do idoso, se a família insiste às vezes em manter aquela mesma dieta, né, que seria errado para o idoso. Eu acho que cabe uma conversa também, né, com o familiar. Você explicar, né, trazer a explicação, porque vamos fazer um teste, né? Tudo é uma combinação, né? De você Uhum. testar para ver se vamos fazer um teste para ver se vai funcionar, né? Às vezes ele não gosta de ver. Eu lembro que tinha uma idosa que eu atendi que ela só gostava de do leite em pó, do leite ninho. Ela não queria mudar o leite ninho e eu tinha dado a orientação de botar um desnatado por conta do colesterol, né, que estava alto. Então, eu falei Ah, assim, aí o que que podia fazer? Aí eu falei com o familiar, você pode pegar o leite desnatado e colocar dentro da embalagem do leite ninho. Pra ela vai dizer que não é o leite ninho dela. Então, às vezes, também pode usar de algumas estratégias, tentar esconder ali na alimentação, misturar, né? Quando é a pastosa, você vai amassar, às vezes acaba perdendo ali, né? Você não vê, né? Pode usar também um mix na carne, né? Usar a própria água de cozimento da carne, às vezes, para ajudar a amassar, porque a água também fica muito nutriente, né? Então acaba que a alimentação pastosa, bem ou mal, às vezes você pode perder um pouquinho de nutriente ali do alimento. Ou então você fazer a vapor, o vapor ele perde menos nutriente quando você faz o alimento. Então, às vezes você pode tentar conversar com o familiar, explicar a situação, né? Se o idoso rejeita conversar também aos pouquinhos ali na insistência, né? Mas tentar mascarar também um pouco para ver se vai, né? Usar de algumas estratégias. gostei dessa dica de estratégia. Deixa eu ver o que, que a Márcia perguntou alguma coisa ali também. Peraí. Ai, a Márcia. Oi, Má! Deixa eu ver. Aí a Simone comentou que gera insegurança, nervosismo, que a paciente tira tudo, casca de feijão, cheirinho verde, cospe. Ah, sim. Nossa, No caso, quando tem esse costume de cuspir, né, a comida, daí complica um pouquinho. Mas o cuspir seria é. justamente por ele sentindo ainda o gosto ou é porque ele não tá sentindo mais? Daí que ele cospe. Agora eu fico com essa dúvida. Será que é porque ele acabou sentindo demais aquele gosto e é um É, desconforto? tira a casca do feijão, falou, né? Tira tudo. Ah, ela falou que é idosa que ela tem Alzheimer, tem Parkinson. Nossa. Então tem bastante alteração. É, essa questão da alimentação também, dependendo de como seja, é válido você entender o que o idoso gosta também, levar em consideração o que ele gosta e tentar adaptar também dentro da condição dele, né? Não, também assim, é isso que você tem que comer e tá tudo certo, né? Mas a gente também tem que entender que o idoso ele também tem seus próprios gostos, né? Ele também tem preferências alimentares, né? E a gente não deve ignorá-las. Então é importante também a gente entender, o senhor gosta do quê? Gosta de comer e assim, e tentar entrar por esse caminho, né? Às vezes quando é muito fechado, não quer mudar, né? Uhum. Essa questão do Alzheimer, do Parkinson, já mexe muito, né? Tipo, a minha avó teve Muito. Alzheimer, então acontecia muito com ela, tipo, ela não tinha disfagia, mas acontecia muito com ela dela não lembrar das refeições que ela fez. E ela virar, Ah, ninguém me deu comida hoje. E ia comendo de novo, assim, se deixasse ela ia comendo o tempo todo e beliscando. Porque na cabeça dela ninguém tinha dado comida pra ela. Eu falei, gente, ninguém fez comida pra mim. Ela ninguém esquecia fez. das refeições, né? Ela Isso é muito. esquecia das refeições que ela tinha feito. Então, assim, você tinha que ficar de olho. Às vezes chegava um tio, uma tia, e falou assim, ó, tô sem comer, e aí? Né? Assim Então, como. tem que ter toda essa atenção também. Você tá ali junto, né? Ajudar ele a lembrar de certas coisas. Entender também o gosto, que às vezes realmente tem doses que são mais difíceis de você lidar ali, que não quer mudar, não quer mudar, não quer mudar. Principalmente, eu acho que quando tem essa alteração cognitiva é mais difícil, porque tem uma confusão ali, né, da memória.
do que era antes, do que é hoje, então tem aquela confusão, né, do tempo. Às vezes é muito difícil deles se ancorar ali no tempo. Então, eu acho que uma boa tentativa é essa de você procurar o que ele gosta, né? Tentar ali é, achar meios através daquilo que gere prazer ainda para ele, né? Então, por ali, introduzindo outras coisas aos poucos ali, né? Respeitando também um pouco da vontade dele, mesmo dele se sentir que ainda tem um pouco de voz ali dentro, né? Que ainda tem um que vai fazer. Aham. Deixa eu ver. Menina, me perdi nos comentários aqui dela. Espera aí. Ai, acho que a Márcia comentou do sal, né, também. Ela falou assim que a Uhum. maioria dos idosos tem preferência por sal e temos orientação, né, das nutricionistas para dar uma diminuída, por conta justamente da Isso. hipertensão. Aham. Ó, Ah, ela falou que comentou gostou de saber dos temperos. isso, aham. É, açúcar de coco, como que é esse outro? Psyllium? Nossa, demerara. Ah, o Psyllium é demerara uma fibra. já. Ah, tá, legal. É que Aham. é uma fibra mais solúvel, então assim, ajuda para quem tem disfagia, né? Que às vezes a fibra mais a insolúvel é mais complicado na hora da digestão, então a solúvel ela fica mais fácil de você Nossa. acrescentar. Aveia também é uma fibra solúvel, que forma gel, né? Que você coloca água, ela fica mais gelatinosa. Então é mais fácil Uhum, da deglutição. uhum. Tipo gema de ovo mesmo, pro idoso. Ou a gema Sim, de ovo daí. o ovo é uma ótima fonte de proteína. Bom. Vamos ver o que mais. Gente do céu. Ah, prefere. Olha, a Simone também comentou que o idoso dela também prefere comida mais salgada. Que interessante. Muito também por Aham. conta dessa questão do paladar, às vezes não sente tanto. Então perde o. Aconteceu isso também com a minha avó. Às vezes ela ainda cozinhava, antes dela ficar mais debilitada com essa questão do Alzheimer, às vezes ela temperava demais no sal. Porque perde o gosto, né? Então o gosto, o paladar ele fica diferente. Então, Uhum. assim, você perde um pouco a noção ali do que tá muito salgado, do que tá muito doce. Então é Aham. interessante você ter aquele controle, né? Tipo assim, aí ela fazia às vezes ficar muito salgado, porque ela não tinha essa percepção. Pra ela tava bom, mas pra gente que tava com o paladar ali em dia, ficava salgado demais. Então você tem essa perda da percepção, é comum essa alteração no paladar. Então, às Aham. vezes até também questão de medicamento. Então, Sim. essa Seria questão mais dos legal. temperos é muito interessante, essa questão do sal, assim. Em vez de salgar, você usa outros temperos, que aí vai acentuar outros sabores ali e, de repente, a questão do sal pode passar despercebida. Interessante. Sim, importante, porque senão, se for fazer o que eles querem comer, É, menina não, do não céu. tem como, não tem como. Ó, a Simone colocou ali doces de iogurte. Diz que, ó, não come salada. O iogurte, o que que você acha do iogurte, Ana? Porque eu vejo, por O exemplo, iogurte, o iogurte ele que é uma tem boa algum. fonte de proteína também. Uhum. Que eu vi nos hospitais, eu lembro que quando eu fui fazer a residência, na parte da terapia intensiva, é, quando a gente ia fazer o processo de desmame lá no paciente, daí envolvia, né, a gente Uhum, na parte da físio, fono e nutri uhum, também. E eu sim, lembro que daí quando tava a fono e a nutri, elas faziam, no caso, a nutri indicava, era um iogurte, mas era um iogurte que já vinha industrializado pronto, sabe? Que daí uhum. já tinha todas as vitaminas ali pro idoso. Um iogurte assim feito para o idoso. Eu não sei se tem para vender ou nos mercados não deve ter, né? Acho que é mais na área hospitalar mesmo. É, tem muito. Eu fiz na época do meu estágio, eu também fiz em hospital. Aí eu também via muito esses suplementos que é muito difícil de você ver assim no mercado, não acha com tanta facilidade não. O que eu mais vejo é o Nutren e o Ensure aqui na minha Uhum. região. Mas eu lembro que também na época do hospital eu via muito Glucerna, que era para paciente diabético. Aí tinha tipo essas bebidas lácteas mesmo assim, né? Em forma dessas bebidas que também eram utilizadas para
para aumentar também esse aporte proteico, calórico, né? Porque essa outro ponto da nossa live também, né? A questão da desnutrição, ela muitas vezes ela é silenciosa, né? Porque a Uhum. composição corporal ela muda muito no idoso, né? Então, Exatamente. o braço, eles ficam mais finos, né? Você às vezes vê muita pele, né? Quando você olha, às Uhum. vezes até tem um braço ok, mas quando você vai analisar, é mais pele do que músculo que tem ali, Totalmente né? diferente. Então, a gordura abdominal mais acentuada, então às vezes você olha assim, ah, não, tá tudo bem. Né? Ele não tá magro, que a gente associa a desnutrição àquela pessoa magérrima, né, seca ali, então nem sempre é assim, né? Essa questão, como tem alteração no idoso, dessa questão de absorção, às vezes medicamento que vai interferir na absorção, tudo isso vai reduzir, às vezes, na questão da redução de absorção mesmo dos alimentos, então você tem uma perda ali, então você tem que saber, poxa, será que esse idoso está realmente bem nutrido? Né? Será que ele está tendo alguma deficiência, alguma vitamina? Será que a proteína ele está conseguindo manter? Será que está sendo suficiente para ele conseguir manter a massa magra dele ou então recuperar? Então tudo isso tem que ser observado e avaliado também, né? Não é só porque ele tá assim aparentemente bem, né? Não está com aquele aspecto magro, caquético, quer dizer que ele não esteja desnutrido. Então É, acontece muito, né? Também a questão da sarcopenia também que acaba entrando, né? Que envolve essa questão da exato. fraqueza, da É, perda mesmo de massa, a qualidade. Então, são muitos fatores, né, a serem olhados. E uma dica que eu sempre dou é olhar, a gente, né, quanto nutricionista, a gente sempre avalia a panturrilha. A gente mede a questão da massa magra pela panturrilha do idoso. Então, sempre olhar a panturrilha. Eu saio pela rua sempre olhando as panturrilhas dos idosos para ver se eles estão, olha, eu se nunca tinha eles pensado estão bem. nisso. Que É a interessante. Eu panturrilha. o joelho ali, a parte mais das articulações, por causa da postura, né, na parte da física. Mas é Aham. interessante falar da panturrilha, porque a panturrilha, ela é o nosso, né, o que tem sido falado ultimamente, é o nosso coração tá ali, né, também. Uhum. Envolve todo o sistema circulatório, então, muito interessante, muito bacana. A gente começar a realmente avaliar mais essa parte. E em relação à desnutrição, também outro fator que leva à fraqueza muscular é justamente a anemia, né? Porque a anemia, quando o idoso apresenta Sim. anemia, e muitas vezes talvez a família não consiga identificar, porque, de novo, às vezes a família associa tudo à idade, simplesmente à idade. Uhum. Aí, às vezes, a família não percebe que o idoso está com mais fraqueza, porque pensa assim que é o sono da idade mesmo, esse excesso de sono, Uhum. porque daí a anemia, além da fraqueza muscular, gera Sim. cansaço, um cansaço excessivo, a Sim. ponto do idoso não querer fazer exercício, não querer sair da Uhum. cama, não querer fazer atividade física. Então, por exemplo, eu vejo assim na fisioterapia muitas vezes que falta também essa orientação dos familiares para procurar um nutricionista também, não só atividade física, porque tem essas questões, né, de hormônios, de perda de nutrientes que realmente gera até uma fadiga maior no idoso. Vamos supor, se ele fez atividade física, beleza, mas se ele está com anemia, ele vai ter uma fadiga muito grande depois da atividade física, a ponto de dormir Uhum. durante horas, né? Então isso gera um gasto de energia além do que seria o normal também, né? Então é importante sempre que a família, quando perceba que o idoso está com a pelezinha mais fina, que ele já não está mais tendo a mesma força que antes, além de procurar, né, a gente na parte da fisioterapia para fazer os exercícios, fortalecer, procurar também o nutricionista, porque tem Uhum. vitaminas, por exemplo, até a gente, eu digo por mim também, né? Eu não imaginei que a minha Uhum. estava baixa. Mas, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente quase não tem sol. Hoje que o dia tá lindo. Mas assim, a maior metade do ano aqui em Curitiba é frio e chuva, frio e chuva, frio e Uhum. chuva. Então, a B12, para quem mora aqui, a vitamina D e B12, tem que repor. Porque a gente não tem sol aqui. Então eu fico pensando, eu que né, tô ativa, né, e tudo mais, a gente que sai o dia todo aqui em Curitiba, mesmo assim, a gente não tem essas vitaminas no nosso corpo, porque o clima aqui não é favorável. Então, imagina um idoso que não sai de casa, que Pois não vê é. o dia.
que a família Uhum, não coloca para tomar o solzinho da manhã, né? Que a gente faz tanto isso nas casas de uhum, repouso, tem o horarinho do solzinho para eles tomarem, que geralmente é às 10 horas, né? Então já vou lá, quando eu vou nas casas, uma delas eu já pego a galerinha, já levo para fazer físio lá fora, que daí já toma um solzinho da manhã, passa um protetorzinho, né? Mas então, uhum, tipo, todas essas questões vão já acabam alterando, né, e prejudicando ainda mais a sarcopenia. Então, a sarcopenia tem as causas de perda hormonal, do envelhecimento, tem as causas de sedentarismo, tem as questões também do idoso, ele vê que ele está tendo as limitações físicas, e uma coisa que eu vejo assim que atrapalha muito nesse processo é a superproteção dos familiares com o uhum, idoso, porque daí a família vê que o idoso está começando a perder força e aí quer fazer tudo por uhum, ele, né? Então, a gente sabe que é na melhor das intenções para o idoso, né? Para aquela demonstração uhum. de carinho, mas essa superproteção prejudica os idosos. Então, ó, vocês, filhos de pais idosos, por favor, não façam isso com eles, porque senão vocês estão fazendo com que eles fiquem cada vez mais dependentes de vocês, né? E isso não é legal, porque eles vão perder massa muscular, eles vão perder nutrientes, o corpo deles já não está metabolizando da mesma forma que antes, então vai ficar mais prejudicado ainda, né, esse metabolismo. E aí ele vai da cadeira da cama, né, do andador, vai para a cama, vai ficar acamado e Uhum. chega um ponto que não consegue mais levantar sem auxílio, fazer nada sem auxílio. Então, assim, né, filhos de pais idosos, por favor, não superprotejam eles, ajudem, orientem, mas não superprotejam. Então, estimulem seus pais idosos a ter uma alimentação equilibrada, estimulem seus pais idosos a fazer atividade física, a fazer academia, porque hoje em dia a gente vê nas academias, né, que tem inclusive os horários específicos para a galerinha É, 60 mais, que é amanhã, o horário da manhã. Então já tem educadores físicos que são preparadíssimos para trabalhar com essa faixa etária. Então não tem mais desculpa para a galerinha ficar em casa, né? E se tem essas questões nutricionais, então é importante. Outra coisa que, né, eu quero destacar assim, super o papel de vocês, nutricionistas com idoso, porque quando a gente, às vezes até mesmo o que a gente entenderia que seria uma depressão do idoso, quando vai ver, tem total relação com a falta de vitaminas, né, Ana? é, Algumas é vitaminas. muito multifatorial essa questão de depressão. É, é muito assim, engraçado como uma depende da outra mesmo. Tipo assim, tem uma interdependência. Uhum, E parece que vai desencadeando, assim, uma cascata, né? Que vem e vai acontecendo. Então você tem realmente a depressão associada à questão à defasagem de alguns micronutrientes, a questão do convívio social mesmo, né? Entender a solidão, né? Porque se a gente parar para pensar, a maior parte dos amigos desse idoso às vezes já faleceram, né? Ou então estão acamados, não podem mais visitá-los. Então, assim, parece que o mundo, eu sempre falo, o mundo ele mudou muito rápido. E quando a gente olha para o uhum, idoso, ele viu muita coisa, ele viveu muita coisa, né? Para mim já é um espanto ver o que eu tinha na infância para hoje. Para mim já foi uma diferença absurda de tecnologia, tanta coisa que uhum, mudou, né? Eu peguei época ainda que eu fazia trabalho com enciclopédia em casa, com livro, né? Às vezes tinha que ir na biblioteca pesquisar. E meu irmão já não sempre pegou isso, né? Ele já tem tudo na nossa, internet. Eu fico, caramba, eu fico pensando como é pro idoso, né? Viver tudo isso. Assim, idoso que pegou, às vezes, época de guerra e tá vivendo hoje. Tipo assim, como é que fica a cabeça dele, né? Muita coisa para assimilar, muita informação. Então, a uhum, questão ambiental, ela influencia muito, né? Acho que isso a gente vê provado o tempo todo, como as doenças crônicas, elas são influenciadas pelo ambiente que a gente vive. Então, uhum, mudou tudo muito rápido, né? Então, essa questão, às vezes, da depressão, às vezes associadas até a outras doenças mesmo, ao próprio diabetes. As pessoas que têm diabetes, elas têm tendência a ter mais depressão, elas têm tendência a ter sarcopenia, elas têm tendência a ter mais fragilidade. Então, às vezes, está associado com muitas coisas que a gente nem percebe. Tipo assim, poxa, o que diabetes tem a ver com ter mais propensão a ter depressão? Então, assim,
são coisas às vezes que nem passa pela nossa cabeça, né? Então a gente Aham, tem que olhar mesmo para o idoso de maneira individualizada, entender o contexto dele, entender o que está causando isso, porque não tem como, a gente tem que ter esse olhar multifatorial para ele, porque realmente hoje o ambiente ele tem influenciado demais as nossas escolhas, né? Muita gente pergunta, né, por que mudou tanto assim? Uma das coisas que eu sempre bato muito na tecla com o idoso é ele refletir mesmo. Antigamente, ele tinha televisão em casa? Como é que era o deslocamento dele? 90% fazia deslocamento andando. Olha a uhum, vitalidade que eles tinham, né? A sim, alimentação, eles sabiam exatamente o que eles comiam. Às vezes era do quintal de casa, eles tinham cuidado. Eles sabiam de sim, onde as estava vindo, eles sabiam o que eles estavam comendo. Hoje em dia eles não sabem. De onde que vem nosso Uhum, arroz? De onde que vem nosso feijão? O que exato. aconteceu nesse processo inteiro? Então tudo isso vai mudando. Então a gente, antes Uhum, que a gente sabia que comia, a gente tinha uma vida ativa e agora também, até para o idoso entender mesmo, às vezes essa questão da teimosia dele, é que ele viveu num tempo que ele andava tudo, ele resolvia tudo. Às vezes o ônibus era escasso, ele tinha que andar até onde para pegar um ônibus para voltar do trabalho. E agora ele entendeu hoje, 2026, que ele está sentado, mal consegue se mover para outro cômodo. Isso pesa muitas vezes para ele, né? Então entra essa questão também às vezes da depressão, da solidão, né? A família também, por mais que às vezes você vê pessoas que têm essa disponibilidade de tempo de estar ali cuidando, mas às vezes uns estão trabalhando e às vezes ele se sente sozinho ali. Tipo assim, poxa, eu cuidei dessa pessoa a vida toda e agora cadê? Né? Eu não tenho mais meus amigos, né? Eu não tenho para quem recorrer, então são muitos fatores realmente que vão envolver esse cuidado. é, e falando dessa questão de socialização, uma coisa que eu acho muito bacana é para os idosos, né, que ainda podem sair de casa, né, os filhos que têm pais idosos que ainda caminham, que não estão acamados, que não estão em cadeira de roda, Uhum, precisando de alguém. Levem seus pais para uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Nas UBSs sim, agora tem um programa, né, com assistência de saúde do uhum, idoso. Então, na UBS a gente tem grupos de nutricionistas, enfermagem, uhum, fisioterapia, tudo para fazer, por exemplo, o grupo de hiperdia. Nossa, tem uma coisa que eu acho fantástica, é o grupo de hiperdia. Então a gente via toda a galerinha, né? 60, 50, 60 mais, indo lá para fazer primeiro a atividade com a Nutri, daí fazia toda a orientação com a Nutri dos alimentos que pode e uhum. não pode, depois fazia toda a consulta de enfermagem e depois ia para a salinha lá da físio para a gente fazer a ginástica com a galera, né? Físio, educador físico, a gente se juntava e daí se dividia. Tinha um dia a dança, tinha um dia que era dança com a galera da educação física, daí fazia lá com a gente atendimento de fisioterapia, mas tinha todo um planejamento de atividades com esses idosos, né? E acho que tinha até TO, se eu não me engano, que daí trabalhava essa parte de artesanato, alguma coisa assim. Mas então é uma equipe multi, né? Aí que eu sempre vou estar Uhum, reforçando a importância de nós profissionais, né, da equipe, de terem lugares que proporcionem esse, essa, essa interação entre nós profissionais para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dos idosos, né? Porque aí eles também vão se uhum. socializar. E isso é muito Sim, importante. Então, quando eu vejo que é. tem muita resistência também de muitos filhos em levar os pais para uma casa de repouso, e não é muitas vezes não é nem por falta de dinheiro, né? Muitas vezes eu Uhum, vejo que tem resistência de alguns filhos de deixar os idosos em casas de repouso, porque esses filhos ainda têm aquele preconceito, né? Aquele conceito que ficou durante anos de que colocar o idoso numa casa, num espaço que seja para os idosos, é abandono. Isso não é abandono. uhum, Né? Então, abandono, muitas vezes é o filho que realmente deixa o idoso sozinho em casa, né? Isso é uhum, abandono. Sozinho em casa no sentido de não prestar cuidado, de deixar o idoso sem comer, deixar o idoso. Então, o fato do idoso morar com o filho não significa que esse filho não possa abandonar esse idoso, né? Então, sim, diferente do filho
pode colocar, que tem uma condição financeira de colocar o seu pai numa casa de repouso ou no centro-dia, que hoje em dia existem os centro-dias, que às vezes o filho, mas Sim. eu gosto de morar com meu pai ele anda, ele caminha. Ok, deixa o teu pai no centro-dia durante o dia, enquanto você vai trabalhar, né? Porque eu penso assim, muitos de nós, quando era criança, ficava na creche, porque os pais também não podiam, Uhum. né? Eu ficava na creche, eu adorava, porque daí você fazia amizade com outras crianças, que daí meus pais tinham que trabalhar o dia todo. Então, isso não foi algo que, nossa, me deixou traumatizada. Não, eu cresci com outras crianças e, enfim, aprendi a me socializar ali. Então, eu acho que para o idoso também é bacana ter esse momento de Uhum. socialização, né? Então, os idosos, quando eles ficam no centro-dia, o filho deixa o idoso a 1 hora da tarde e vai buscar 5. Então, nesse momento que o idoso ficou no centro-dia, teve uma Nutri que pôde fazer uma alimentação, um lanche mais equilibrado para ele. Teve uma físio que Uhum. foi lá com a já levou exercício. Teve uma TO que já levou atividade mais manual. Teve enfim, musicoterapeuta que já pegou o violão. Então, em um dia, eles fazem muita atividade. E eu vejo, né, na casa de repouso que eu atendo, a diferença que dá na vida, no semblante e nessas questões Uhum. realmente de depressão, alterações de humor, como irritabilidade, né? Tem idosos que ficam extremamente irritados, porque também é aquilo, né? Como você comentou, ele sempre foi ativo, de repente não pode mais fazer nada, de repente depende de todo mundo para tudo. Aquilo irrita, é claro que vai chegar uma hora que ele vai se Sim. irritar, vai se deprimir. Então, essa socialização com os idosos é muito importante. E é diferente. Aí muitos filhos talvez pensem, mas a gente vai lá na casa do pai visitar ele. Gente, mas não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, eu vejo a gente, né? Por exemplo, que né, tá na faixa dos 30 e tal. Quando você vê uma galerinha de 20 anos, você vê um grupinho, você já não se sente pertencente, meu. Você, Sim. você fica, tipo, começa a ter um assunto mais gira que você não entende mais nada. Eu falo, meu Deus, o que que ele tava falando? Tipo, a gente já se sente perdido com a galerinha que tá na faixa dos 20. Que dirá um idoso, né? Que dirá um idoso, então, que já passou décadas e aí se vê junto com a família, né? Que a família tá ali junto com ele fisicamente, mas ele não tá interagindo, porque daí a família fala de vários assuntos que para ele, né? Como você comentou que antes eles andavam a pé, agora é tudo diferente, eles viram uma guerra mundial e hoje tem tecnologia, tem IA, né? Uhum. Pois Tem, é. tem tanta coisa que mudou. Pois é, muda Então, demais. né? Então, esse convívio dos idosos com outros idosos é muito importante. E eu vejo que é isso que muitas famílias ainda resistem. Em achar que, se eu levar meu pai numa casa de repouso, eu vou estar abandonando. Não vai. Dependendo da casa de repouso, o que é o papel do Uhum. filho? Verificar essa casa de repouso, se está tudo Sim. certo dentro das normas, né? Se tem toda a parte da vigilância sanitária, quantos profissionais tem ali, Uhum. como que é o ambiente, né? Como que são as atividades, enfim, o que, que ele faz durante o dia. E outra, todos os filhos que deixam os seus pais nas casas de repouso têm que visitar eles semanalmente, né? Então tem toda Uhum. uma regra para seguir. Então, justamente para que não seja colocado como abandono. Então, abandono é só quando o filho realmente larga o idoso numa casa de repouso e nunca mais vai visitar. Isso é abandono. Agora, Sim. deixar o idoso numa casa de repouso e estar sempre participando das atividades, que é o que a gente vê que muitos filhos fazem, isso não é abandono. Pelo contrário, é uma prova de que aquele filho quer que aquele pai esteja feliz, que não precisa estar com ele, né, naquele momento, né? Então, eu vejo que a nossa cultura brasileira tem muito essa resistência em relação a procurar deixar os pais numa casa de repouso, porque daí porque tem essa questão, enfim, por ser um país cristão, então coloca esses valores acima de tudo. Só que a gente está num ponto em que o idoso ele precisa desses estímulos e os filhos não são preparados Uhum. para isso, né? Então aí precisa de todos nós, né? Dentro da equipe multi. É, ainda tem muito esse estigma, realmente, né? De que vai ser maltratado, que não vão ter zelo, não vai ter cuidado, né? Mas aí são lugares e lugares, né? Você precisa conhecer mesmo a fundo para ver
como é que funciona no dia a dia, na prática, né? Ter esse cuidado na hora de fazer essa escolha. E você falando sobre isso me fez lembrar de um projeto que uma vez eu levei para a igreja onde eu frequento, que lá tem o grupo 50 mais, que são os bem-vividos, né? Inclusive eu participo, nossa, sou apaixonada por eles. Todo mês a Ah, gente tem um encontrinho. Então, teve uma vez que eu levei um projeto para lá sobre questão de memórias, né? Trabalhando memória afetiva com eles. E eu pedi para cada um levar um objeto que tinha marcado sei lá, a juventude, a infância deles. E eu fiquei pensando, poxa, será que realmente vai dar certo? Porque eles não estavam ah, interagindo muitas vezes assim no grupo, né? Mandando muita mensagem. E quando eu cheguei lá no dia, eu me surpreendi tanto, porque tanta coisa antiga que eles levaram um telefone antigo, aquele que você ah, gira assim, né? Tinha esse sim. telefone, tinha uns relógios bem antigos, tinha monóculo, tinha nota em cruzeiros. Tinha muita coisa antiga que eles levaram. Disco, Ah, de... tinha Atari, né? Acho que foi um dos primeiros videogames, o Atari. E Uhum. levaram máquina de escrever, aquelas câmeras antigas. E levaram fotografias antigas que eu pedi para eles levarem também fotos deles quando eram mais jovens. E a gente fez uma roda de conversa, né? Falamos sobre as lembranças e foi muito divertido, porque eles começaram a relembrar, né, aquela época de quando eles eram crianças, o que eles faziam. E foi muito engraçado que tinha um idoso que ele é muito quieto, ele não fala muito. E nesse dia ele falou Olha, das histórias, foi relembrando, assim, de coisa. Ele é olha, assim, super na dele, né? Não falava, era assim, mas nossa, esse dia ele falou muito. Contou muitas histórias sobre a infância dele, a juventude. E foi um tempo assim, muito gostoso, assim, de relembrar triste, né? Porque, lembrar aquele tempo que não volta mais, mas também pode ser muito gostoso, né? De você olhar tudo que você viveu. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que eles não olharam com esse momento como tristeza, mas trouxeram um sentimento muito forte de gratidão. Tudo ai, isso e hoje terem uma família assim, hoje bem estabelecida, que eles conseguiram prover o que os pais dele não conseguiram para eles, né? Então, assim, nossa. foi uma experiência muito interessante. Nossa, muito legal. E sabe o que agora me veio em mente, assim, por você, assim, dentro da área da Nutri? Eu lembro que teve uma vez, numa das casas de repouso, que teve uma Nutri que levou para os idosos essa dinâmica do cozinhar. Ah, muito Porque legal. é tão gostoso, né? Porque a gente vê Uhum, que até a gente acaba aprendendo, principalmente com as idosas, porque tem uhum, coisas que só elas faziam, aquela coisa de comida de boa, ter tudo de bom, né? sim, Então, assim, essa interação dos idosos na cozinha trabalha muito mais, né? Também pensando essa questão da memória que você falou, porque daí lembra a comida que comia na infância, o gosto que sim. tinha, né? Nossa, isso aí traz uma memória muito legal, essa coisa do alimento, né? Também é interessante essa memória que eles podem guardar, enfim, muito, muito legal. Sim, a alimentação ela tem um valor afetivo muito grande, né? Às vezes você sente um cheiro, você come alguma coisa e você assim, nossa, lembrei minha avó, nossa, lembrei minha mãe, né? Então Aham, tem lembrando. muito essa questão do afetivo. E muitas vezes quando a gente pensa num processo de envelhecimento, às vezes perde um pouco isso. Parece que a alimentação vira um peso, né? Ela Um beijo. deixa de ser prazerosa para se tornar um peso. Ah, tem que comer essa comida aqui, às vezes não tem gosto, né? Essa sopa que é tudo batida, tudo misturada. E já Sim. você lembra daquele tempo, poxa, eu comia de tudo. Comia fazer. É o que eu mais escuto, né? Ah, eu cozinhava com banha e não tinha nada, né? Essa, Pois essa é, questão que ele, porque como é que eles faziam? Aham. né? Aí É uma. entra muito a questão do estilo de vida mesmo que mudou, né? É, De serem muito extremamente ativos, né? De hoje o sedentarismo, assim, quase reinando na vida de todo mundo. Então, assim, hoje é extremamente ativo. Então, tipo, o que eles comiam também, você tinha um gasto calórico muito alto. Nessa questão deles é, andarem muito a pé, o trabalho era braçal, né? Às vezes trabalhar em é, roça, capinando, às vezes debaixo de sol. Então, era um trabalho que exigia um esforço muito grande. Então, não dá para você comparar a alimentação do passado com o estilo de vida que você tem hoje, que é extremamente sedentário. O movimento, assim, é muito pouco.
né? Então, comparar o estilo de vida, fora a origem também, né? Às vezes, muitas vezes, aquela banha vinha ali do próprio porco, às vezes, que eles tinham ali, que eles matavam, preparavam Sim, e já tirava ali a banha. Então, assim, era muito diferente. É muito diferente quando você para comparar, né? Tá, mas eu fazia isso, mas hoje, industrializado aí, hoje em dia. Praticamente, você vai no mercado, 80% são alimentos industrializados. É muito complicado você querer, né, ter aquela mesma alimentação de antes, mas não levando em consideração o contexto, né, que tá ali. E realmente as pessoas pois no passado, nesse lado, tinham um pouco mais de saúde, mas em contrapartida também as doenças infecto-contagiosas eram muito mais elevadas, né? Quando a gente pensa no envelhecimento, ele é muito recente, né? É um é. tema muito novo. As pessoas elas ainda estão aprendendo a lidar com o envelhecimento, né? Às vezes você vê notícias antigas da década de 50, 60 ali, que você pensa não é tão longe, né? Eu não acho que seja tão distante assim. E você vê aí idoso de 45 anos. Gente, onde que Já, hoje 45 ah, anos é uma pessoa idosa? É meu inconcebível. Deus. Hoje é É, completamente diferente. Então as pessoas elas ainda estão aprendendo a lidar com o envelhecimento. Muita coisa na aham, medicina evoluiu, né? Doenças que antes matavam não matam mais. Então as pessoas elas estão sim, vivendo mais. Em compensação, a gente está aprendendo a lidar com diabetes, com hipertensão, coisas que não tinham antes, obesidade tem crescido cada dia mais. Então a gente está aprendendo ainda a lidar com tudo isso, né? E aprendendo a lidar como isso se comporta no idoso, que é um corpo que está em mudança, né? Que tem uma fragilidade maior, né? Então, assim, é tudo muito novo, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso. sim. Ai, ai. Não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa, se eles têm alguma perguntinha. Deixa eu ver. Menina, me perdi ali nos comentários. Deixa eu ver. Acho que só comentar. Outra dica, artesanato, né? Aham, artesanato também é legal. Gente, me perdi aqui nas perguntas. Ai. Ah, legal, gostei. Então, gostei da nossa live. Nossa, não, nem Sim, via quanto tempo deu. Deixa eu até olhar aqui. também não. É agora 4 horas. Deu quase uma hora. Passou rápido mesmo. E a gente falou de várias coisas: alimentação, movimento, emocional, tudo. Social. Sim, muito, muito. Sabe o que eu tava pensando, Ana, da gente pegar mais temas, assim. Então, esse como um primeiro, Uhum, mas no nosso grupo a gente viu que tiveram mais temas, né? Então, a gente vai uhum, estar, né, sim. tá fazendo talvez cada live uma coisa diferente sobre. Enfim, eu vi que tiveram várias dúvidas, eu até me esqueci, mas a gente pode pensar em já ir preparando outras lives, porque é muito, muito, muito importante as orientações aqui que você puder passar para eles da parte da nutrição, porque eu vejo que falta também isso nos cursos de cuidador, porque os cursos de Uhum, cuidador acabam sendo geralmente direcionados mais aos cuidados da parte da enfermagem. Então eu vejo que sim. falta a orientação das cuidadoras em relação à alimentação. Geralmente elas têm muitas dúvidas, por exemplo, como preparar o almoço do idoso, o que é bom fazer para ele, o que não é bom fazer, o que ele pode comer de noite, o que ele pode comer, enfim. Então eu vejo Uhum. que as dúvidas sempre vão surgindo assim, né? Então dá pra gente ver, quem sabe na próxima live, alguma coisa assim, dentro das principais dificuldades que as cuidadoras têm durante o dia a dia, né? Com a alimentação, enfim. O que você acha? Sim, acho ótimo. Acho que só fechando mesmo o tema, né, falando sobre essa questão da funcionalidade, que foi o foco, né, que acaba envolvendo aí fraqueza, desnutrição, a perda de peso, está muito ligado à funcionalidade do idoso, né? E é muito, acho que, importante a gente ter em mente que a funcionalidade do idoso a gente não precisa, muitas das vezes, aceitar aquilo como um diagnóstico fechado, né? Tipo, ele tá Uhum. fraco, ele tá com sarcopenia, ele não levanta mais, mas isso pode ser mudado, né? Com alimentação, com movimento, com Exato. orientação.
né, com paciência, muita paciência, que às vezes é necessário ter, né, bastante paciência. Então é importante, até para desfechos também, como em casos de doença, hipertensão, diabetes, você vê quando a funcionalidade ela melhora, os outros aspectos elas também vão evoluindo. Você vai vendo melhora também nesses outros âmbitos, né? Então é importante sempre estimular que ele tenha essa autonomia ali, né? O idoso ele ter autonomia, ele é muito importante, né? Ele se sentir parte ainda, se sentir que ainda tem sonhos, tem vontade, que ele pode sim realizar, né? Então isso é muito importante. Ai, sim, eu que digo. Nossa, é o que na fisioterapia é a nossa maior realização, assim, quando a gente vê que o idoso tá aos pouquinhos voltando a caminhar sozinho, e ele entendendo que a vida dele não acabou ali. Esse eu vejo que é o maior Sim. desafio, assim, para convencer, assim, tentar fazer ele entender que a vida continua. Não é a Uhum. idade dele que limitou. Então eu vejo que quando o idoso entende que quem vai determinar como vai ser o final da vida dele é ele mesmo, né? Aí já é um primeiro passo para ele entender, opa, eu quero ficar acamado ou eu quero poder viver melhor, né? Sim. Então, eu posso dizer assim, como fisioterapeuta, que essa eu sinto que é o meu maior desafio. Aí eu entro um pouco na parte da psicologia, né? Porque daí você tem que ter todo um jogo de cintura para É, você ir explicando aos pouquinhos para o idoso que não, a vida não terminou ainda. Não terminou. Porque senão, Ana, eles se entregam. Eles se entregam porque eles sim, vêm com essa mentalidade que a vida, depois aposentado, é só esperar e morrer. É assim, não tem, sim. eles não conseguem ver outra possibilidade. Mas uma coisa que eu vejo que tem ajudado bastante os idosos nesse sentido é a própria mídia. Porque Uhum, a gente vê todos os dias que eu acredito que como o envelhecimento populacional brasileiro já está bem alto, eu acredito que as próprias redes de comunicação já estão entendendo esse novo perfil. Por exemplo, né, quando eu vou uhum. atender os idosos de manhã na casa deles, todo dia, em todas as casas que eu vou, tá ligado a televisão, né, no Sim, mesmo canal, programinha Encontro. De manhã tem o sim. programinha Encontro, depois tem Ana Maria. Então eu sei que já vai ser toda essa sequência. E todos esses programas, eles já estão entendendo que o público maior deles são os idosos, não são mais as crianças. Uhum. Como era tipo, na nossa época, né? A gente É, cresceu com desenho animado. Então, agora não sim. é mais. Hoje em dia você não vê mais desenho animado de manhã, porque mudou totalmente a realidade. Então a gente tem mais Uhum. idosos em casa assistindo televisão, a TV Globinho, do que É, criança. Então agora a pois TV é, Globinho você num Globinho 60 a mais, né? Então a pois gente vê é. que a própria mídia, às vezes eu tô fazendo fisioterapia com os idosos e no meio da minha sessão aparece outro fisioterapeuta falando da importância daquele exercício que eu tô Uhum. fazendo com o idoso. Então eu acho o máximo, porque daí eu falo, ó, viu? Veja ali, até no programa tá falando, vamos fazer, levantar, né? Um dos exercícios, né? Levantar, sentar. Fazer várias Uhum. vezes. É repetitivo? É. É chato? É, mas tem que fazer. Porque a gente Sim. precisa de movimento. Né? Então eu vejo que às vezes a mídia, né, como eu comentei, acaba auxiliando, porque a gente, eu digo, eu, como fisioterapeuta, sozinha, às vezes é difícil, porque o idoso ele se acomoda de um jeito, Ana, que para tirar ele desse comodismo, nossa, tem que entrar com esse lado mais da psicologia, né? A gente tem que aprender um pouquinho de cada É. coisa, né? Pergunta os É que é colegas uma aí da situação psicologia. nova para eles também, né? Muito provavelmente eles não passaram isso com os pais deles. Porque provavelmente eles não viveram a mesma idade que eles estão vivendo. Então é muito Não, não novo mesmo. também para eles. Muito, muito. Então é todo um processo assim educacional com os Sim. idosos. Aí que a gente vê como nosso papel assim como profissionais de saúde vai além da parte assistencial. A gente também entra muito, né, nessa parte educacional com os idosos. Sim, é verdade. Ai, Ana, obrigada de participar da live, que vai ser a nossa primeira de muitas Nada. e muitas que a gente vai fazer ainda.
E vamos continuar. Pessoal, sigam aí a Ana, sigam a Ana no Instagram. Quem tiver dúvidas, né? Ana, se quiser comentar um pouquinho do teu trabalho em relação a consultas online, né? Porque eu vejo que o pessoal ainda tem um pouco de resistência também, né? Com essa nova tecnologia que são as consultas online. Mas assim, pessoal, Sim. independente se vocês fazem uma consulta online ou presencial, né, com o nutricionista, a qualidade e as orientações vão ser as mesmas, né? Então vocês não vão deixar de ter um bom atendimento com a parte da nutrição por ser online, né, Ana? Sim, e eu acho assim, eu admiro muito pessoas que trabalham com idosos, porque assim, são poucos que realmente gostam, né? Tipo assim, realmente você precisa amar para você trabalhar, porque dá trabalho, né? Às vezes ali o dia a dia, quem é cuidador, não é fácil, né? Às vezes você tem que lidar com o familiar, tem que lidar às vezes com o próprio idoso, que às vezes não está num dia bom, né? Sim, Então, assim, é difícil. Então, assim, exige uma energia muito grande, um preparo, né? Você tem que ter aquele lado humanizado, né? Tem que ter aquele olhar de empatia, tentar entender tudo aquilo. E realmente você tem que gostar muito, porque você vê que muitas pessoas não querem se especializar nessa área porque não não gostam, não se identificam, tipo, não tem paciência. Então você vê muito poucas pessoas dentro que realmente, assim, não, eu trabalho só com idoso. É muito difícil, às vezes, você encontrar profissionais, né, que são realmente voltados para essa área, tanto nutricionista, fisioterapeuta, fono, médico. É mais difícil, tudo é mais difícil quando você pensa em especialidade para idoso. Não é uma coisa que você tropeça na esquina e encontra. Não é. A gente vê que realmente é difícil, né? E então foi a partir disso, né? Eu sempre tive paixão por idoso, desde a faculdade. Sempre, sempre, sempre amei. Sempre trabalhei com projeto com idoso, desde a época da faculdade. Fiz extensão com que idoso, legal. né? Então, assim, eu sempre gostei muito. Para mim era a minha terapia, né? Eu ia pro meu projeto de extensão com idoso para era assim, renovava as minhas energias dos trabalhos da faculdade. Então, para mim sempre foi muito prazeroso trabalhar com esse grupo, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender também com eles, né? Eles trazem muitos ensinamentos pra gente. Então, eu estou iniciando aí, né, nessa parte da consultoria também, né, principalmente voltado para cuidadores familiares, que é o que a gente mais encontra aqui no Instagram, na rede social. O idoso às vezes acaba não mexendo tanto nessa parte de rede social, mas voltado para uma orientação, né, para quem tem dúvida, né? O que eu posso dar para o idoso? Será que eu tenho que alterar a textura? Né? Então, o atendimento ele é individualizado, porque eu preciso entender quem é esse idoso, né? Como é que é a rotina dele, o que ele costuma comer, o que ele gosta, qual é a dificuldade, né? Até mesmo para a gente dizer assim, não, até aqui vai a nutrição, a partir daqui entra físio, entra fono, entra o médico, né? Como a gente fala que tem que ser multiprofissional. Então é importante, quem tiver interesse, né, nessa parte, eu quero saber mais como alimentar o meu idoso, quais são as dúvidas, pode entrar em contato comigo no direct, que eu vou ter o prazer de responder, explicar como é que funciona. E também estava quase esquecendo, né, do checklist que a gente preparou para entregar para o pessoal que está aqui na live. Sim. Tinha até esquecido, a gente falou, eu já quase esqueci do Eu checklist, também tinha né? esquecido. Então, quem tiver interesse, né, manda a palavra checklist no DM, no Instagram, tanto o meu quanto da Marina, que a gente encaminha para vocês o link desse checklist de tudo que a gente conversou aqui, sobre o que percebeu durante a alimentação, sobre a questão do movimento, de quando a gente precisa ficar atento, quando algumas estratégias do dia a dia que a gente pode utilizar. Então, quem tiver, né, interesse, é um e-book curtinho, né, bem prático, bem objetivo, para falar sobre essa questão da fraqueza, da perda de peso, da desnutrição, o que você tem observado no seu idoso, que estar atento, né, quando procurar ajuda, o que pode ser mudado. Então, quem quiser, é só mandar lá checklist na DM que a gente manda o link. Yes! Nossa, eu tava esquecendo. Gente, tá muito legal esse e-book, tá muito bacana. Então, manda pra gente, né? Que aí a Ana já vai compartilhar com vocês. Eu também compartilho depois, que tá bem legal o e-book, gente. Vale a pena colocar um check aí. Ai, que legal.
Ai, então, obrigada, Ana, obrigada mesmo. Meu Deus, como é bom fazer live com você. Gostei, gostei mesmo. Vamos já pensar no Nada, eu que próximo tema. agradeço o convite. Foi muito produtivo, gostei bastante também. Muito, Ana, muito. E já vai vindo outras ideias aí no decorrer e vamos perguntar lá, porque a gente pode fazer um feedback lá com o pessoal, com os cuidadores. E aí a gente já vê com eles outros temas para a gente já ir trabalhando também. Sim, com Né? certeza. Então, obrigada, Ana, obrigada de participar dessa live e vamos fazer já a próxima. Com certeza. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal! Até a próxima! Até a próxima, pessoal.